Gente, eu vou ter que daqui a pouco ir embora, porque eu vou dar uma outra aula, 6h30, para o curso de toxina do HC. Tá? Então, eu vou ficar mais um pouquinho, mas só já despedindo e agradecendo mais uma vez o convite. Tá bom? Obrigada. Quero agradecer mais uma vez a doutora Sara. E já vamos dar continuidade, porque a gente vai ter que entregar a sala para casa, que nos cedeu com tanto carinho, mas eles têm um outro compromisso. Então, você que está em casa assistindo a gente, nós prometemos que depois nós daremos uma aula inteira das palestras que a gente vai ter que dar uma pressadinha. Nós vamos falar agora com a doutora Carolina Souza. Ela é neurocientista e vai falar sobre neuromodulação, sintoma motor. Obrigada, doutora. Está desligado, doutora. Som? Agora deu. Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite. Agradeço o pessoal da Distoni Saúde, Vidas Raras. Para mim é um grande privilégio estar aqui com vocês. Vou procurar ser breve. Vou falar sobre neuromodulação não invasiva nas distonias focais, porque é onde eu vejo mais resultado na minha prática clínica. A ideia é falar um pouco de evidências científicas que tem sobre esse tratamento, que é relativamente novo, e um pouco também da minha experiência prática e clínica. Vou pedir a gentileza só de não filmarem ou fotografarem os pacientes, embora tenham autorização do uso de imagem, uma questão ética, tá bom? Bem, quando nós falamos de neuromodulação não invasiva, nós vamos falar especialmente de dois recursos, que é a estimulação magnética transcraniana, que é um equipamento que ele gera um campo magnético, quando a gente coloca ele no cérebro, ele gera um campo magnético, que é um campo magnético focal, que tem o potencial de modular a atividade cerebral. Existem algumas doenças que levam a uma ativação exagerada de algumas áreas cerebrais, e essas áreas devem ser hipoativadas com o tratamento, ou inibidas com o tratamento. E existem doenças que levam uma inibição de certos movimentos e devem ser hiperestimuladas essas áreas, modulando assim a atividade cerebral. A gente pode utilizar esse equipamento, que é a estimulação magnética transcraniana, e também a estimulação transcraniana por corrente contínua, que é o ETCC, onde nós utilizamos um equipamento que ele gera uma corrente elétrica de baixa intensidade, que também tem essa capacidade de modular a atividade cerebral. E aí a escolha de um equipamento ou outro depende da experiência de quem está aplicando, depende da idade do paciente. A estimulação transcraniana por corrente contínua é mais utilizada em crianças, é um equipamento mais barato, também fácil manuseio, e o TMS tem mais estudos com adultos e tem um nível maior de evidências científicas, porque é um tratamento um pouco mais antigo. Quando nós observamos o doente, o que nós enxergamos é esse mapinha de áreas cerebrais, e o que nós fazemos é uma estimulação em algumas áreas ou inibição em algumas áreas cerebrais. Em relação a como funciona o tratamento. O tratamento ele é feito por blocos de terapias, então são várias sessões, dependendo do protocolo, que varia de 10 a 15 sessões. Tem protocolos com 20 sessões, e vocês podem observar aqui nesse estudo, que mostra que ganho de desempenho conforme os dias de aplicação dentro das sessões de TMS. Esse estudo fala das bases neurofisiológicas do tratamento. Vocês podem observar que, à medida que o paciente vai fazendo aqui as estimulações que são diárias, há um aumento ascendente, uma curva ascendente de ganho de desempenho de performance. Ou seja, quando o paciente começa a fazer o tratamento na segunda-feira, a ideia é que, na sexta-feira, no final da mesma semana, ele tenha algum ganho de desempenho, de atividade, que ele consiga uma melhora funcional com o tratamento. É isso que se espera durante o tratamento. Você pode passar, por favor? Isso não está funcionando muito bem. Esse é um guideline, que é um guia de recomendação do uso da TMS para diversas doenças. Quando nós focamos no tratamento da distonia, esse trabalho foi publicado em 2014, ele fala que não há recomendação para o tratamento da distonia com o TMS. Isso mudou, pode passar o próximo,
vocês vão observar que, com o tempo, isso vai mudando. Esse trabalho, que foi publicado em 2015, ele selecionou alguns pacientes com cãibra de escrivão, aqui no A. Pode passar? Aqui no A mostra uma atividade em repouso de conexão entre áreas cerebrais, corticais e subcorticais, com ressonância magnética funcional, que aqui foram 19 pacientes com histórico de cãibra de escrivão nessa tarefa. Depois, eles selecionaram pessoas saudáveis, com mais ou menos a mesma idade, na mesma tarefa, e viram que havia uma mudança de padrão de conexão entre áreas cerebrais, áreas corticais e subcorticais, ou seja, mostrando que o cérebro de pessoas saudáveis, quando comparado ao cérebro de pessoas com distonia, é diferente. E aí eles aplicaram aqui no B, nessa figura B, mostra a aplicação de apenas uma sessão de TMS na área que controla o movimento das mãos desse paciente distônico, e mostrou que houve uma diferença de ativação dessas áreas quando você faz apenas uma sessão, mostrando que há uma mudança de padrão de conexão quando o paciente faz o TMS. Obviamente, não chega igual o padrão normal de conexão, mas há uma mudança desse padrão. Pode passar o próximo? Esse estudo de revisão um pouco mais recente, foi 2018, pode passar? Ele já mostra aqui, entre as recomendações de tratamento para distonias focais, a neuromodulação não invasiva, aqui associada ao treino motor, ao treino físico. Ou seja, estou mostrando para vocês uma escala de evolução de tempo, do quanto o nível de evidência científica vem aumentando com o uso desse tratamento de neuromodulação não invasiva. Pode passar? E aqui ele recomendando o uso desse tratamento associado à fisioterapia. Pode passar. Esse outro estudo de 2019 também pode passar, de revisão, colocando aqui um estudo de revisão do uso da TMS em distúrbios do movimento. Aqui pode ver a doença de Parkinson e outras doenças do movimento, e um destaque aqui para a distonia, pode passar, mostrando que se você faz uma estimulação em baixa frequência em áreas pré-motoras, são áreas relacionadas à preparação do movimento, você pode ter um efeito neuromodulatório. Pode passar. Próximo. Isso, aqui ele fala exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Então, se você faz uma estimulação em baixa frequência, você tem esse efeito neuromodulatório. Pode passar. Esse é o estudo que a doutora Sara mostrou na apresentação dela, um estudo que nós publicamos, de uma casuística do Hospital das Clínicas, onde nós selecionamos alguns pacientes com distonia focal que foram submetidos a esse tratamento de neuromodulação não invasiva, feito com TMS, com TDCS. Aqui, especialmente, um caso de um paciente com distonia cervical, nesse caso, especialmente virgem de tratamento, não tinha feito tratamento nenhum, e nós fizemos um protocolo de 3 semanas de neuromodulação na área motora associada à fisioterapia. Pode passar. Tem um vídeo dele, você pode clicar no primeiro. Ele, antes do tratamento, era um paciente que tinha um laterocolo e um anterocolo. Vocês observam uma dificuldade de fazer esse movimento com o pescoço, uma dificuldade de dissociação da cintura escapular e a cervical. Pode passar o próximo. E aqui, após 15 sessões, a gente observa uma melhora significativa do trofismo e da força muscular, além de uma seletividade melhor de movimento, com apenas 15 sessões. O que a gente observa é um ganho adicional em termos de reabilitação, quando comparado à fisioterapia convencional. E após 3 meses, follow-up, pode passar o próximo, esse efeito ele se mantém, o que é mais gratificante para nós, reabilitadores, e para os pacientes também. Pode passar o próximo. Aqui um outro caso, acho que a doutora Sara mostrou, pode passar, de uma paciente com distonia focal da mão, um histórico de 18 anos de doença, já tinha feito toxina botulínica, já tinha feito reabilitação e não teve excelentes resultados nesse tratamento. Nós fizemos um protocolo de baixa frequência área pré-motora, pode passar, vídeo pré-tratamento dela. Então, aqui, essa distonia dela não era apenas para escrita, mas também para digitação, era uma distonia que aparecia também em outras tarefas. Vocês podem observar que é uma dificuldade para digitar, uma dificuldade de seletividade de movimento. Pode passar aqui embaixo. E aqui, após 10 sessões,
uma melhora nesse movimento de digitação, aqui para escrever antes e depois do tratamento. Então, uma melhora no padrão de escrita também, que se manteve depois na retenção. Pode passar. Esse é um caso bastante interessante, que também é um paciente do consultório, onde nós fizemos o TDCS, estimulando o córtex motor, uma estimulação excitatória. Pode passar o pré-tratamento. Era uma paciente que chegou no consultório pesando 32 quilos, não tinha indicação inicial de toxina botulina por conta de uma possível possibilidade, a possibilidade dela ter um quadro disfágico por conta do laterocolo dela e do anterocolo, e nós fizemos 15 aplicações também associadas à fisioterapia, pode passar o pós, e ela teve uma resposta excelente. Isso, pode passar. Aqui um outro caso de um paciente recente, também que eu atendi no consultório. Ele tem um retrocolo com um laterocolo, isso no pré-tratamento dele. Vocês observem um padrão distônico na hora de virar o pescoço, pode passar. O próximo. E nós fizemos uma associação de TMS mais a fisioterapia. Vocês podem observar o mesmo movimento após o tratamento. E pode passar o outro vídeo. Um alinhamento melhor da musculatura. Pode passar. Esse é um caso até que é paciente da doutora Sara, que foi embora. É uma paciente com blefaroespasmo, que ela já fazia sessões de toxina botulínica, algumas aplicações, e nós optamos por também fazer a estimulação em baixa frequência para o blefaroespasmo. E depois do tratamento, ela teve um ganho adicional ao ganho que ela já tinha com a estimulação, com o tratamento feito com a toxina botulínica. Essa paciente ela voltou a dirigir, algo que ela tinha dificuldade para fazer após o tratamento. Então, um ganho adicional ao tratamento prévio, que era feito apenas com toxina botulínica. Pode passar. Aqui é um caso também da doutora Vanessa. É uma paciente. Esse vídeo tem um som, se você puder colocar também. É uma paciente com blefaroespasmo, mais uma distonia laríngea, acho que as pessoas aqui do grupo já acompanharam. E eu pedi para ela contar um pouco a rotina dela. Se puder voltar e pôr o som. Para vocês conseguirem ouvir, né, a distonia laríngea dela. Tá, não, tudo bem. E aqui nós fizemos, então, uma associação, no vídeo seguinte mostra a associação da estimulação em baixa frequência com a fono. O tratamento da fono é bastante importante nesses casos. E aí, depois, o pós-tratamento, a resposta dela foi bem interessante. Inclusive, ela voltou a fazer o tratamento na cidade de origem, que é o Mato Grosso. Pode passar? Ficou devendo o som, depois, se alguém quiser ouvir. Esse é o protocolo que a gente tem utilizado com uma certa frequência. Então, baixa frequência, em áreas pré-motoras, em média de 10 a 15 sessões de aplicação. Pode passar o próximo. Eu acho que era isso, tentei resumir a aula em 10 minutos. Gente, essa é a nossa equipe, tanto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que é coordenado pelo professor Egberto, e a equipe interdisciplinar de cirurgia da estimulação cerebral profunda, que é coordenado pela doutora Vanessa. Estou à disposição para dúvidas. Muito obrigada.
Peço que vocês sigam a doutora Carol Souza no Instagram, que ela posta sobre esses tratamentos, ela posta sempre conteúdos muito pertinentes para todos nós.